Aí, o Giliard já chegou aí? Tudo bom, Giliard? Olá, boa noite, Felipe. Boa noite. Gili, eu Tudo estava bem? falando com o pessoal aqui, a Opa. importância que tem do pessoal nos contar aqui, né? De que cidade está falando, para a gente ter uma noção do público aí. E como é que está o soja, né? Afinal, a diferença é grande aí das regiões. A gente gostaria que estivesse melhor, né? Com certeza. Ó, tô vendo um monte de gente conhecida entrando. Sejam bem-vindos. Ó, tem gente de longe, viu, Felipe? Aí, ó, Goiás, Minas Gerais. Sertão. Legal. Bacana, cara. Isso aí, ó. Olha aí, ó. Olha quem entrou aí, Gili. É. Grande Isidro. Ó, o pessoal, o João está comentando aí por aí, muita chuva e altíssimas produtividades. Show de bola, João. Aí o pessoal de Sorriso, de Londrina, Sarandi. Muito bacana. Ele é um prazer a gente estar aqui, né, Gili, falando para tantos lugares assim, né? É muito bacana. E queria pedir já, aproveitar para o pessoal, galera, chama aquele teu amigo, manda essa live pro produtor, pro seu colega de profissão, pro agrônomo, pro técnico, que nós vamos falar muita coisa aí importante para o produtor nesse contexto, principalmente desse ano, para o Rio Grande do Sul um pouco mais desafiador, talvez para o norte, aí, como a gente está falando, para praticamente todo o Brasil, é um pouco mais, tiveram ótimas safras, né? Mas manda a live aí que logo, logo a gente já vai começar. Felipe, mas com certeza, os problemas são diferentes, né? No sul é estiagem, no norte excesso de chuva, então algumas situações a dessecação pré-colheita ela permite que a gente tire o quanto antes esse grão da lavoura para não perder qualidade, não perder produtividade. Então, a gente focou um pouco mais para o pessoal do sul essa live, mas eu creio que vai ser interessante de norte a sul do país, porque onde tem produtor tem soja, né? E a gente tem que É isso aí. caprichar. Isso aí. Ó, Muito bacana. tem uns alunos querendo nota aí, ó, Felipe. Estão entrando os alunos aí. Vamos compartilhar, pessoal, nos grupos das turmas. Importante aí, né? Valendo ponto, gente. Alguma coisa acontece às vezes. O famoso choro. É isso aí. Faz parte, né? Mas, pessoal, é um prazer receber todos vocês aqui na nossa noite de quinta-feira, né, Gílio? A gente está aqui para realmente trazer informação para o produtor. Para quem não me conhece, sou o Felipe Unif, sou consultor aqui em Espumoso, onde a gente tem a empresa Super Agro e trabalhamos exclusivamente com consultoria e com pesquisa agrícola, com a ideia de trabalhar muito bem a produtividade e a rentabilidade do produtor rural. Então, tudo que fizemos na nossa pesquisa, a gente aplica nos nossos clientes. Temos o foco de construir realmente uma produtividade, né, e não simplesmente trabalhar na receita de bolo, trabalhar na moda. Nós geramos muita informação para isso, temos muito a agregar com o produtor e aqui estamos para trazer um pouco mais de informação, para nos dispor, né, Gil, de estar aqui batendo um papo na nossa quinta-feira de noite, deixando as nossas famílias para estar aqui compartilhando com o produtor. Eu acredito muito nisso, é por isso que eu estou aqui sempre batendo esse papo. Toda segunda-feira eu faço uma live também de perguntas e respostas. Então, pessoal, quem está nos assistindo, por favor, nos siga aqui, tanto no Instagram, quanto aí no nosso canal do YouTube. A gente está sempre disposto a bater um papo, ou até mesmo, né, para quem vai ver essa live gravada, é um prazer. Então, a gente tem esse programa, né, essa meta de estar trazendo conhecimento para o produtor e convidando pessoas de alta qualidade, como é você, Guilherme. É um prazer te receber aqui. Realmente estou muito agradecido por esse momento que a gente pode trocar uma informação. A gente sabe que as agendas não são fáceis, mas que hoje a gente está aqui batendo um papo. Então, por favor, seja bem-vindo, se apresente para o pessoal aí. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos, tanto os que me conhecem quanto os que não me conhecem. É uma satisfação enorme estar aqui, como o Felipe disse hoje num vídeo que ele postou no Instagram dele, num terceiro turno, tá? Então, a satisfação, isso não é nenhum excesso de trabalho, muito pelo contrário, é uma enorme satisfação. E vamos tentar aí, Felipe, nesse tempo que a gente vai estar com esse pessoal aí, já tem mais de 50 pessoas, pessoal, vamos convidando o pessoal, vamos ficando aí, permanecendo. Acho que o Felipe vai abrir para fazer perguntas também nos comentários, fiquem à vontade. Nós vamos tentar hoje crescer juntos aí nessa questão da dessecação pré-colheita, que é um tema
bastante importante. Para quem não me conhece, eu estou aqui em Londrina, eu sou professor aqui na Universidade Estadual de Londrina. A gente está numa situação um pouco diferente do que aconteceu no Rio Grande do Sul. A minha família é aí do Rio Grande do Sul. Eu me formei, toda a minha formação foi em Santa Maria e Porto Alegre, então eu conheço bem a realidade que o produtor gaúcho está passando, assim como o produtor catarinense e o produtor paranaense, principalmente na região oeste do Paraná. Entre o Natal e o Ano Novo eu desci de Sidrolândia pelo oeste paranaense até o Rio Grande do Sul. Infelizmente eu não vi lavoura de soja que em condições que a gente desejaria, né? E já aqui na região de Londrina faltou chuva em novembro e dezembro, mas a situação das colheitas ainda são desejáveis. Não podemos reclamar visto do que tem acontecido aí no Rio Grande do Sul principalmente. Então, de antemão, me solidarizo com o que tem acontecido aí. A gente vai lutar e esperar por safras melhores. Não podemos baixar a cabeça. Tem que tocar a bola e meter ficha. É isso aí. Temos essa nobre missão e temos que cumprir bem, né, Julinho? O produtor já passou por muitas dessas e vamos passar por mais essa também. Mas pegando um gancho do que tu falou, a nossa ideia é justamente estar ao lado do produtor nesse momento. A gente está aqui no nosso terceiro turno com o maior prazer. Isso aqui, para mim, é diversão. A gente está aqui realmente trazendo para o produtor uma oportunidade de sanar alguma dúvida, de melhorar um manejo, dele economizar, de diminuir seu custo ou de aumentar sua produtividade. É para isso que a gente está aqui, é isso que a gente vai focar hoje, né, Gílio? Porque para muitos, talvez de Goiás, do Mato Grosso, até mesmo do Paraná, essa é uma prática comum, né? Ou seja, tem a necessidade de antecipar um pouquinho a colheita e essa já é uma prática normal. Para nós aqui do Rio Grande do Sul, nós não temos essa necessidade de antecipar porque o trigo vai vir 2, 3 meses para frente. Então, esse ano a seca mudou um pouco esse cenário, né? Nos trouxe essa maturação muito disparelha na lavoura. Nós temos planta seca, nós temos planta em maturação e nós temos planta ainda em R6 e tudo isso é a mesma lavoura. Então realmente bagunçou um pouco, está muito difícil de colher, o produtor vai ter muita dificuldade, quem não dessecar sua lavoura que está nessa situação. Ao mesmo tempo temos lavouras que não estão, né, gente? Obviamente que estamos falando para aquelas pessoas que precisam da dessecação. E então, construindo um pouco esse cenário, nós entendendo um pouco que a seca trouxe essa condição para nós, né? Ou seja, ela acabou criando essa diversidade dentro da lavoura, plantas em vários estágios, isso foi possível notar desde a emergência até no desenvolvimento inicial. E terminamos assim a lavoura, né? Então eu acabo trazendo alguns exemplos reais, né, pessoal? Nós tivemos alguns clientes que realmente aqui na nossa região a seca foi muito severa, onde na perícia do seguro foi realizada a colheita para amostragem, a produtividade foi 1 saco bruto e o que tinha não saiu de dentro da máquina. Então veja, essa é uma realidade muito séria. Mas para aqueles produtores que vão ter 5, 10, 15 sacos de colheita, isso é uma coisa que não pode acontecer, né, Giliardo? Por quê? Porque o produtor vai ter muito desconto, né, quando vai entregar a sua produção, né, por umidade, seja por impureza, muita vagem verde, né, vai ter muita debulha no campo por aquelas plantas que secaram primeiro. Então, é nesse contexto que eu quero começar a nossa live, eu quero começar te provocando justamente por isso. Temos que dessecar? Felipe, como você falou, né, a situação em algumas regiões aí ela é bem complicada, né? Eu não posso chegar e dizer para o produtor que uma dessecação pré-colheita é fundamental numa área que vai dar 1, 2, 3 sacas de soja por hectare. Então seria uma pretensão que eu não tenho durante esse momento aqui e não tem como, né? A gente sabe que tem um custo operacional, tem um custo de produto. A gente está falando aí de entre 150 e 200 reais por hectare, equivalente a quase uma saca de soja, ou uma saca de soja numa operação de dessecação. Então eu não posso chegar e dizer para o senhor, você vai ter que ir lá comprar um herbicida tal, fazer uma dessecação em tal estágio da soja, porque senão você não vai conseguir tirar aquela saca, né? Você não vai conseguir nem pagar o custo. A partir de uma certa produtividade, a gente está com um preço bom da soja, né? A partir de uma certa produtividade, isso até é difícil falar, né? Porque a gente vem de anos no Rio Grande do Sul que o pessoal tá
Tá bem aí a tua internet, Felipe, ou é a minha? Tá, eu acho que é a tua. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo, tô Pessoal, se ouvindo. vocês puderem Melhorou? confirmar aí como é que tá os áudios, a gente te agradece. Tá, show de bola. Não, beleza. Tá. Se tiver uma produtividade esperada, aí eu estava falando que a gente vem de safras em que 60 sacos por hectare tinha um certo descontentamento em algumas situações, vistas as produtividades que a gente alcançava em algumas outras lavouras, né? Mas hoje a gente está falando aí que 5 sacas para frente já é uma prática que pode ser feita no Rio Grande do Sul. Felipe, você tocou nos pontos importantes, né? Que o primeiro aspecto é a uniformidade. Como a gente vem com uma lavoura disparelha desde o começo desse ano na safra, então a gente vai ter tanto vagem abrindo de seca, grão estragando, como legume verde. E essa é uma das grandes buscas, né? A dessecação é essa uniformização da área. E no Paraná, do Paraná para cima, onde a dessecação ela é realizada justamente para fazer uma uniformização e uma antecipação na colheita, né? Que um sistema de cultivo, eu diria, um pouco diferente. Né? Dessecar soja, sendo que o cultivo do trigo ele vai ser só mais lá para frente, né? Então poderia ser considerado desnecessário, né? Mas diante de um cenário de conseguir tirar esse grão da lavoura e uniformizar a lavoura, a partir, claro, de certas produtividades em que esse custo seja compensado, eu vejo que é uma prática que deve ser feita e que é muito importante. Giliardi, tu começou com o ponto que acontece em toda a live. Essa provocação foi importante porque a gente sempre acaba nesse ponto. Seja o tema que eu estou abordando, que a gente já passou por solo, a gente já passou por doença, por praga, por herbicida residual, por dessecação, pelo cenário atual da lavoura, enfim. Sempre nós caímos na mesma posição. Porque o que eu quero pegar aqui de gancho é o seguinte, não existe receita de bolo, né? E isso é muito importante, pessoal, a gente entender, cada profissional que vai estar auxiliando você, produtor, ou aqui, todos os profissionais que estão nos ouvindo, até teus alunos, né, é importante entender isso, né, Guilherme? Não existe receita de bolo, pessoal, o que existe é você ir na lavoura e entender cada situação do produtor, cada custo, cada demanda. Aí sim a gente vai estar fazendo certo. E é para isso que a gente está aqui, para realmente a gente trazer esse despertar. Normalmente é comum em todas as lives, até quero fazer um compilado disso, porque sempre a gente cai nesse mesmo ponto, e é um ponto que eu bato muito. A gente trabalha muito com a personalização das lavouras e das ações de manejo, o que é muito importante. E só para esclarecer, tá, Felipe? O pessoal que não é do Sul, né? A gente está falando da estiagem, e a dessecação pré-colheita no Rio Grande do Sul, tem que deixar bem claro para o pessoal que não é aí do Rio Grande do Sul, é que é uma prática que ela não é comum, tá? Em áreas de trigo, na primavera, ela é comum pelo mesmo motivo que nós dessecamos soja aqui do Paraná para cima. Dessecamos o trigo em outubro ou início de novembro, quando atinge a maturidade fisiológica, para semear soja. Aqui no Paraná para cima, na região mais quente, a gente desseca a soja para semear, principalmente em algumas regiões, o algodão, né? Principalmente o milho de segunda safra. Existem trabalhos que falam, por exemplo, que o recomendado do milho segunda safra, o pessoal também do Sul talvez não conheça muito o sistema do Cerrado, é semeadura em setembro, término do vazio sanitário, e a retirada dessa soja, principalmente a partir do início de janeiro. E o quanto antes eu semear esse milho segunda safra, maior vai ser a minha produtividade e menores os riscos com estiagem e com geadas, né? Algumas regiões estão propensas à ocorrência de geadas. Então, essa dessecação da soja, ela o principal motivo aqui é para tirar a soja o quanto antes da lavoura. Tem trabalho que mostra que, por exemplo, do dia 15 de fevereiro, se você atrasar a sua semeadura do milho e semear dia 30 de março, você perde cerca de 80 quilos de milho por dia. Então, você perde aí cerca de 2.000 quilos em 30, 40 dias por hectare se você atrasar a sua semeadura. Já no trigo, né, a gente
também tem esse questionamento, porque tem trabalhos aí do sul que falam de meio saco de soja por hectare se a semeadura da soja atrasar a partir do dia, em torno do dia 5 de novembro, né? E esse ano está sendo o contrário, né, Felipe? Áreas mais do tarde. Exatamente. Vão ter uma produtividade maior. E aqui não é o nosso tema, né, Giliardi, mas assim, ó, fica o ponto de interrogação para aquele produtor que vai condenar cultivar e condenar a época de semeadura nesse ano. Cuidado com isso. Com certeza. Tá? Muito cuidado. Mas seguindo a nossa pauta aqui, Giliardi, o que eu queria comentar contigo nesse momento é justamente isso. A gente contextualizou um pouco esse cenário do porquê que nós estamos dessecando. Para nós é uma novidade, para o Cerrado, Mato Grosso e tal, enfim, Paraná não é tanto. Mas o que eu queria trabalhar um pouquinho é algo que traga conhecimento para todo mundo. Porque quais são os pré-requisitos para nós dessecar a lavoura? Eu acho que isso é importante para nós entender, né? Principalmente nesse ano, né? Como tu contextualizou muito bem a questão do custo, né? Nós temos um custo de operação muito grande, nós temos uma produção mais baixa aqui no sul e alguns pré-requisitos lá de cima você já comentou. Mas quais são os pré-requisitos importantes para o produtor adotar essa prática? Na nossa situação, Felipe, eu digo sul, tá? Estou me colocando aí com vocês. É a desuniformidade nem tanto das lavouras, mas a gente está vendo muita desuniformidade dentro da mesma planta. A gente tem vagem abrindo, tem vagem seca em maturação fisiológica, em R8, e tem vagem em R6, que recém concluiu a formação de grãos. Então, o principal ponto que eu diria na tomada de decisão é áreas que estejam com uma grande desuniformidade. Então, a gente não pode perder esse pouco, claro, desde que pague os custos da operação, aguardando esses legumes que estão em R6 ou R7.1, que seja, maturarem de forma natural para a gente ir lá fazer a colheita. Se a gente esperar por isso, muito provavelmente os que já estão maduros agora, a gente vai perder e aí a produtividade vai ser ainda menor. Então, eu diria que esses seriam um dos principais cenários, né, das principais necessidades. Desuniformidade na área, tá? E como você já comentou, o ano é muito atípico, as plantas elas estão confusas, tá? Então a gente passou por períodos de muito calor, muito estresse hídrico e daqui a pouco começa a chover e baixa a temperatura. E algumas estão mantendo a haste verde e inclusive rebrotando. A gente está vendo algumas rebrotas, isso acontece no Cerrado, acontece quando começa a chover muito na colheita. Cultivares que têm um sistema radicular sadio, uma haste verde, elas começam a rebrotar. E aí essa seria uma segunda situação, Felipe. Além dos legumes, a gente tem que pensar também nas folhas, né, que podem atrapalhar a colheita e gerar impureza, gerar umidade e perdas durante o processo. Então, esses seriam os dois principais pontos, né, pensando em tirar o grão da lavoura. Aí a gente teria uma série de outras vantagens que a dessecação nos traz, né? Então, a gente está vendo também que a soja não fechou o carreiro no Rio Grande do Sul. Eu estive aí agora no final do mês e entrando luz, tem gente que vai se aproveitar dessa situação. Então, tem muito mato nascendo aí, tem planta daninha nascendo. Infelizmente, tem lavouras que tem mais planta daninha do que soja. Então, a gente não pode jogar a toalha, né? E deixar que o mato tome conta da lavoura. Então, deixar uma infestação agora, não fazer um controle, deixar essas plantas daninhas produzirem sementes que têm dormência e poderão ficar causando problemas aí por mais 10 anos. Então, a gente não pode desistir da lavoura nesse ano, apesar de tudo que está acontecendo. Então, esses seriam os três principais pontos, tá, Felipe? 2 no sentido da uniformização da área para eu conseguir colher, e o terceiro de eu dar uma limpada nessa área, que também aquele mato, além de se multiplicar, atrapalha a colheita também. É importante esse contexto, né, Giliardi, porque lá atrás, lá em fevereiro, a gente já vinha perguntando para o pessoal, vendo essa situação, né? Você vai dessecar a sua lavoura? A grande maioria não estava nem preocupado, nem tinha passado pela cabeça isso. E já era um cenário que a gente estava vendo, né, como necessidade no futuro. Aos poucos que vai passando, nós estamos indo, né, para essa necessidade. Bom, vamos ter que dessecar pela desuniformidade. E agora você tocou num ponto importante, porque a presença de plantas daninhas em algumas áreas é maior, enfim, mas na grande maioria é muito presente. E essa conta vai custar muito caro no futuro, como tu comentou, né? Nós vamos estar gerando um banco de sementes muito grande, caruru está infestando muito forte, a gente sabe que é um problema muito sério.
muito milhã. Então, assim, nós temos um cenário bem adverso, nós temos um cenário bem complexo. E até aqui o pessoal comentou aqui que com invasora entra certo, né? Então, uma solução aí, além de também representar um problema, né, Giliardi, para a colheita. Porque isso vai atrapalhar, vai complicar a tua colheita. Né? Pensa, muita milhã, muito caruru, enfim, muita buva. Então nós vamos estar semeando muita planta daninha e a dor de cabeça vai vir forte no próximo ano e nos anos seguintes. Então aí tá mais um ponto de atenção, né? Nós temos muita planta daninha, nós temos muita infestação e se não for controlado nesse sentido, você vai ter um custo para frente. Claro que está um pouco difícil, né, Giliardi, o produtor pensar nisso nesse momento, porque eu já estou com uma frustração de safra grande, eu vou ter que trabalhar um custo. Então, pelo menos que a gente vê, né, e acredito que queria te perguntar, eu acho que o critério número 1 seria a desuniformidade, né, nessa sequência que você colocou, né? Com certeza, Felipe. Isso a gente vê não só em condições de estiagem, tá? A desuniformidade ela é comum nas lavouras, principalmente dentro de algumas cultivares, e ela é uma prática feita principalmente nas primeiras áreas aqui. Então, o pessoal, para planejar o operacional, né, normalmente ele faz uma dessecação, tem uma área lá desuniforme, a primeira área que ele pretende colher, e aí as outras áreas, conforme vai atrasando essa colheita, depende da capacidade operacional de cada propriedade, a dessecação até que ela não vai sendo feita, tá? Então, na maioria das propriedades aqui, desseca-se principalmente as primeiras áreas que vão ser colhidas para organizar todo aquele fluxo de máquinas, colheita e semeadura na segunda safra. Mas aí, na condição que o pessoal se encontra, tá? O principal objetivo é a uniformização. Aí, claro, né, a questão da planta daninha, como você falou, infelizmente, vai ocorrer uma descapitalização, né, porque... Só um pouquinho que deu um pialo no celular aqui. Vai ocorrer uma descapitalização, esperamos que seja momentânea, né, que o pessoal já consiga fazer uma boa safra de inverno, uma boa safra de trigo, depois um milho, que as coisas se normalizem. Mas mesmo assim, Felipe, diante do possível, tá? A gente tem que ver esse controle, essa dessecação, seja ela pré-colheita ou até uma dessecação pós-colheita, né? Quem vai semear a planta de cobertura, quem vai semear uma cultura de inverno agora, fazer um controle dessas plantas daninhas no sentido de um investimento, porque esse é o problema se agravar. Beleza, eu queria pegar já esse gancho que tu comentou aqui, Giliardi, porque é o seguinte, baseado muito no que tu tem posterior e no que tu vai usar, a gente sabe que, por exemplo, diquat, glufosinato, sozinho, essa é sempre o segundo ponto que acaba vindo nas lives, que é do ponto de vista de que o agrônomo e o produtor, nesse momento, vão ter que pensar cada vez mais num sistema de produção eficiente. A gente bate muito forte nisso aí, porque nós temos herbicidas atuando que vão trazer um carry-over para próximas culturas. E aí é um ponto importante, né? Porque agora nós temos algumas dessecações que vão ocorrer, algumas associações, mas que podem estar afetando a próxima cultura, né, Giliardi? Isso é muito importante porque nós saímos, essa transição foi, né? Saímos da parte do glifosato, do paraquat, que tudo era simples, né? E agora nós passamos para um glufosinato que tem as suas limitações, um diquat que tem as suas limitações, e plantas daninhas mais complexas que demandam uma associação maior de produtos. E essa associação traz consequências para o sistema, né? Então, os produtores técnicos têm que estar realmente muito preparados para isso, né? Para que consigam desenvolver nesse sistema. Algum pessoal disse que deu uma travada, tá, pessoal? Mas acho que agora voltou, né? A C. Barbary falou que travou e tal. Eu vi que travou aqui. Travou aí também? Até eles estão pedindo para tu repetir a pergunta, Felipe, no sentido de produto, né? Que você começou falando do diquat e do glufosinato, né? E a demanda por misturas. Acho que era nesse sentido que o pessoal... E aí a questão de algum possível residual, né? Numa adição de um segundo produto na mistura, né? Acho que exatamente. É isso. O que a gente tem visto é que pensar nesse sistema vai trazer uma necessidade muito grande de conhecimento, né, Giliardi? Porque uma ação vai refletindo na outra, né? E a consequência acontece.
Então, isso que eu queria trazer, trazer à luz, né, isso, porque nós vamos precisar de associação para controlar esses produtos mais difíceis, mas também essa associação traz consequência, né? Com certeza. Assim, Felipe, uma questão que a gente tem que estar atento e a gente deve respeitar, tá? É a utilização de produtos registrados para a área colheita. Não sei se o Felipe travou de novo. Tá ok, Felipe? Eu estou escutando. Tô tranquilo. Tá, beleza. Então, a gente tem, não são muitos produtos que são recomendados para utilização na soja. A gente sabe que estamos passando por uma escassez de produtos, né? De quat, o pessoal mesmo das empresas que negociam ele estão preocupados, né? Porque está difícil de conseguir, de entregar, as vendas são grandes. Pensando na dessecação da soja, não são muitos produtos que a gente tem. Então, um deles é o diquat, tá? Que é um dos eficientes e tal. O outro dele é o glufosinato de amônio. Dois produtos que são os principais utilizados na adição da soja na pré-colheita. Depois disso, a gente tem opções de misturas, mas se vocês forem olhar nas bulas dos produtos que são inibidores da protox, então você considere aí o carfentrazone, ou carfentrazona, como queiram, o saflufenacil e a flumioxazina. São 3 inibidores da protox que podem ser misturados com esses dois primeiros que eu falei, com o diquat e com o glufosinato, e podem e devem ser utilizados principalmente quando a gente tem ervas problemáticas em que os dois primeiros, o glufosinato e o diquat, eles não dão conta do recado. Então, a gente tem esses produtos, Felipe. Casualmente, esses produtos eles não têm grande residual. Então, se a gente trabalhar com os produtos que são registrados para a dessecação pré-colheita da soja, seja para a desfolha da soja ou para o controle de plantas daninhas na soja, a gente não vai ter esse problema de residual que tu levantou. Mas o que a gente tem visto? Que alguns produtores estão fazendo uso de produtos que não são registrados. E aqui a gente deve fazer um alerta. A gente entende a situação de falta de produto e tal, mas a gente pode estar levando a uma contaminação de grão, pode causar algum problema, até uma retenção de carga e tal. O pessoal tem falado de utilizar a atrazina, por exemplo. A soja é muito sensível para a atrazina, mas é um produto que não é recomendado para esse fim. Então, a gente tem esses 5 produtos que eu falei para vocês. Pensando em desfolha de soja, o pessoal já perguntou ali com quais produtos. Sou bem sincero para vocês, diquat e glufosinato, pensando em desfolha de soja. Pensando em controle de mato, aí entram esses protóxicos que eu falei para vocês. Saflufenacil, flumioxazina e carfentrazona. A gente fez uma série de ensaios aqui nessa safra, o pessoal ainda está trabalhando em amostras e dados, mas tem muita... Eu tenho postado nas minhas redes, quem me acompanha, principalmente no formato de vídeo, os resultados. Tem um vídeo pronto agora para uma área, um experimento que a gente fez com carfentrazona. Uma área aqui perto de Londrina, em Rolândia, que tinha muita trapoeraba na soja. Aí a gente tinha lá tratamentos com diquat, 2 litros do comercial, glufosinato da mesma forma, e aí a gente baixou para 1 litro esses produtos e fizemos uma mistura com esses 3 inibidores de protóxicos que eu falei para vocês. Carfentrazona, saflufenacil e a flumioxazina. Aí avaliamos desfolha de soja. Tanto o diquat quanto o glufosinato são excelentes para a desfolha de soja. Mas aonde entra a área que tem um pouco de trapoeraba, a gente viu que, por exemplo, a carfentrazona, principalmente, eliminou aquela trapoeraba. Onde é só diquat mesmo 2 litros, a gente vai voltar lá para reavaliar, foi colhida a soja, vamos remarcar as parcelas, vai ser semeado trigo, e vamos avaliar essa rebrota pós-colheita da soja, que corta aquela trapoeraba que ficou lá na área. Mas a gente já viu que onde tem carfentrazona junto, tanto com 1 litro de diquat quanto de glufosinato, ela derrete, cara. Os pontos de rebrota eles são eliminados. Depois disso vem saflufenacil e depois a flumioxazina. E onde tem o diquat puro, a gente já evidenciou com 2 semanas após a aplicação, já se tinha evidente e garantida a ocorrência da rebrota naquelas plantas. Então, é como você comentou, Felipe. Tem produtos, tá? E cada produto é uma situação. Então, primeiro ponto é a utilização dos registrados, né? Para esse fim. Então, vamos ter cuidado, tá, pessoal? E usar o que... Eu sei da escassez de produto, do preço, da dificuldade, mas
a gente tem que fazer a nossa parte bem feita para não abrir brecha para quem fala mal do nosso setor. Então, vamos fazer bem feito. O segundo ponto... Giline, só para pegar um gancho aí, o Lucas perguntou aqui, a questão dos inibidores de protóxicos devem ser utilizados somente em mistura com diquat ou glufosinato. Só para aproveitar que nós estamos nesse ponto. Pensando na dessecação, né? Claro, se fosse pensar numa dessecação pré-plantio, não, a gente pode trabalhar com outros produtos. Mas pensando na dessecação pré-colheita, sendo bem sincero para vocês, carfentrazona, flumioxazina e o próprio safenacil, a desfolha é baixa. Eles não são dessecantes por excelência para derrubar a folha da soja e antecipar a colheita. Eles entram como ferramentas importantíssimas onde eu tenho mato, principalmente mato de folha larga. Se vocês pensarem, pessoal, carfentrazona, a soja, ela tolera a aplicação de protóxicos em pós-emergência. A carfentrazona, agora eu acho que o pessoal retirou da bula, mas até pouco tempo se recomendava carfentrazona em pós-emergência da soja. Claro, 50% da dose que geralmente é utilizada numa dessecação, mas se utilizava por quê? Porque soja tolera protóxicos. Aí no sul nós estamos usando muito protóxicos para matar caruru, não estamos usando lactofen, fomesafen, dá aquela sapecada, mas não chega a derrubar aquelas folhas. Então não tem desfolha. É um fito, né? E aí a gente não pode esperar uma desfolha de soja em pré-colheita com esses produtos que são inibidores da protóxico. A gente não vai ter um resultado satisfatório. A gente testou tanto flumioxazina como carfentrazona e safenacil na dose de 75 do comercial, né? 75 ml para carfentrazona e flumioxazina e 75 gramas do safenacil. E não foi satisfatório o resultado de desfolha em vários experimentos que a gente conduziu aqui. Já o diquat, pessoal, na bula dele tem de 1 a 2 litros, né? Às vezes o pessoal coloca 2 litros. Eu digo que não é necessário. Se for só soja, não tiver mato, com 1 litro, 1,5 litro, dependendo da quantidade de folha que tem, de haste verde que tem, com 1 litro, 1,5 litro vai fazer efeito. Eu já vi o pessoal até fazer com menos, tá? Mas aí a gente pode ter os problemas, se tiver planta daninha lá, a gente vai estar usando uma subdose. Então, dentro da dose recomendada, a gente pode usar o intervalo menor se for só a soja que a gente queira emparelhar. Se tiver mato, daí já é outra história. E lembrando, uma boa tecnologia de aplicação, né, Julinho? Com certeza. Eu tenho falado de volume, número de gotas por centímetro, horário de aplicação. Esse herbicida de contato tem algumas coisas de horário de aplicação, tá? Eu já trabalhei com o diquat em vários horários aqui. A gente vê que tem horários... Os horários que não tem tanta insolação, eles são melhores para aplicação, desde que tenha sol até 24 horas após a aplicação. Então, isso é um ponto importante. Eu vi que muita gente já postou e às vezes me marca, professor, fiz a aplicação em entardecer do diquat, o resultado é excelente, usando uma dose até menor dentro do intervalo recomendado, como eu acabei de falar, e tendo um resultado satisfatório, reduzindo o custo, sem desrespeitar a bula e mantendo a eficiência. Isso é importante, né? Para glufosinato a mesma coisa? Aí já é de 1,5 a 2, né? Ele é um pouco mais lento o processo de desfolha, tá? Nesse mesmo trabalho, a gente avaliou desfolha, o glufosinato ele é um pouco mais lento, mas o resultado final, ele é tão bom quanto o diquat, mas a gente tem que estar ciente que ele é mais lento, tá? O processo de seca do glufosinato, pelo mecanismo de ação, ele não é um inibidor de fossistema 1 como o diquat, que vai lá e destruir a célula, gerar espécie reativa de oxigênio. Em poucos minutos após a aplicação, a gente já vê folha secando da soja que é tratada com diquat. O glufosinato é uma cadeia de eventos que leva à produção de espécie reativa de oxigênio. Então, ele é um processo bem mais lento. E aí a gente entende. Outra questão que a gente tem que observar, Felipe, o intervalo de carência entre a aplicação e a colheita. Tá? Então, se o cara está com pressa, quer tirar a soja de uma vez da lavoura, e ele tiver a opção entre escolher diquat e glufosinato, ele vai no diquat. O intervalo de carência é menor, são 7 dias. Então, embora a soja com 3, 4, 5, dependendo do estágio que tu aplicou, né? Ela já está torrada, mas são 7 dias. Aí tu pensando em glufosinato, já pula para 10. Então, glufosinato e flumioxazina,
o intervalo de carência é 10 dias. Aí, saflufenacil, carfentrazona e o diquat, o intervalo de carência são 7 dias para eu poder entrar a colher depois da aplicação, para evitar qualquer chance de ficar resíduo no grão. Ótimo. Gili, o pessoal do Soja Brasil perguntou ali se carfentrazona tem registro. A carfentrazona ela tem registro para controlar trapoeraba e corda de viola na dessecação pré-colheita da soja. Ele não tem registro como desfolhante da soja. Eu acho que foi essa dúvida aí. Para a flumioxazina também, tá? Tem registro lá para controlar o mato e tal, embora tenha para a soja também, mas tem registro para corda de viola e desfolhante da soja. Até o pessoal mesmo da empresa, eles recomendam, no caso de desfolha da soja, adicionar glufosinato de amônia ou diquat em mistura, porque eles sabem que o produto é excelente para trapoeraba e corda de viola, isso a gente viu nos nossos ensaios, e eles sabem também, ao mesmo tempo, que para a desfolha da soja, o produto precisa de um par, precisa de um parceiro, um desses outros dois aí que tem uma ação de secante mais eficaz. Gili, o Anderson Belaver perguntou aqui como que a gente avalia dessecação com aeronave. Avaliar a dessecação se ficou bom, se não ficou bom? Eu imagino que sim, né? Como que fica a dessecação da soja com aeronave? Nesses dessecantes a gente preza por um número mínimo de gotas por centímetro quadrado, tá? Então esses produtos eles são de contato e a dessecação da soja ela é um pouco diferente, né? A gente não está falando de fungicida, que o produto tem que descer lá embaixo e tal, porque quando a gente faz a dessecação da soja, geralmente já tem uma porcentagem de desfolha, né? Daqui a pouco nós podemos falar de estágio de dessecação da soja. Então, naquelas folhas remanescentes que estão na lavoura, que a gente quer derrubá-las e também atingir legumes e hastes, a gente preconiza aí 50 a 75 gotas por centímetro quadrado. Tá? É um número bastante elevado, porque a gente está falando de herbicida de contato. Então, acho que essa é uma forma de se avaliar um nível de eficiência de uma pulverização. Isso vale tanto para aérea quanto para terrestre, tá? Porque a gente está falando de herbicidas, gente, de baixa mobilidade, tá? Tanto diquat quanto glufosinato um pouco mais, tá? Uma mobilidade um pouco maior, mas o diquat é um produto de baixa mobilidade, principalmente quando aplicado com alta intensidade luminosa. Então, naquele sentido que eu falo para vocês que uma aplicação em baixa intensidade luminosa, geralmente a gente tem um resultado melhor. Ótimo. Acho que talvez a gente olhando um pouquinho para essa questão do diquat, do glufosinato, obviamente que vem a questão que o produtor quer saber o momento da dessecação, mas talvez a gente tenha aqui uma diferença do momento em termos de produto, ou devemos respeitar um estágio específico da soja, Giliardi? Muitos fazem essa pergunta, viu, Felipe? Principalmente se eu posso fazer antes quando for glufosinato, justamente por ele ter essa ação mais lenta, né? O que o pessoal tem visto? Via de regra, o estágio recomendado é chamado de R7.3, né? Ele é caracterizado por 75% dos legumes em coloração não mais verde, eu costumo dizer. Se tu tá na dúvida, tu chega lá na tua lavoura, faz uma amostragem, né, representativa. O que é uma amostragem representativa? Eu não vou pegar um ponto da lavoura que, por exemplo, esteja embaixo de um poste de luz, que aí a planta vai estar mais verde, né? O pessoal sabe aí da necessidade pelo comprimento do dia para a soja cumprir o ciclo dela. Então, eu vou pegar pontos representativos. Digamos que eu escolhi lá 10 pontos da lavoura, e aí eu arranque 10 plantas em cada um desses pontos. Aí eu vou individualmente pegar e ver qual a porcentagem de legumes que não estão mais verdes. Eu faço esse exercício, fiz esses dias com os alunos, a gente estava colhendo os experimentos e gravando uns vídeos, eu perguntava para eles, esse legume aqui ainda é verde? Aí eles, acho que é. Então esse tu não conta. Se tu tá na dúvida se ele está entre verde e amarelo, tu não conta como legume já em processo de maturação fisiológica. Na dúvida, abre o legume. Se já desmamou, ele
já está amarelando, já está em estado de maturação fisiológica. Então, ali na região do hilo, se já não está mais grudado, é o cordão umbilical da semente, tá? Se não não está mais grudado, tu considera esse legume como um legume já em maturação fisiológica. Então, amarelo, cor de palha, castanho para frente é considerado já em maturação fisiológica, 75%. O pessoal considera também desfolha, né? Ou pelo menos 75% de desfolha e 75% de legumes em maturação. Só que a gente sabe que tem cultivares e situações em que a folha permanece. Eu já vi áreas de soja sendo colhidas que não foram dessecadas, porque estavam com 13, 14, 15% de umidade e as folhas e as hastes estavam todas lá verdes. Então, o principal ponto que eu recomendo é legume. 75% dos legumes em maturação fisiológica, pelo menos em 50% das plantas que você avaliou. Então, eu peguei 10 plantas num ponto, assim, pelo menos 5 delas eu já tenho 75% amarelando, que não tenha mais tonalidade verde, posso fazer a dessecação. Aí o pessoal pensa, e isso é um negócio que a gente tem que validar ainda, tá, Felipe? Que pelo glufosinato ter uma ação mais lenta, eu posso fazer com 7,2. O que é isso? Ao invés de 75%, 50%. Essa informação existe, mas eu ainda não validei. Eu pretendo montar ensaios para a gente entender bem esse processo e principalmente fazer a análise de peso de grão, porque a produtividade por outros componentes ela não vai ser alterada. Então, a gente tem áreas de soja mais tardias aqui na Fazenda Escola e está agora no planejamento dos próximos dias aplicações em diferentes estádios dos dois produtos, tanto de quat quanto o glufosinato de amônio. Vários colegas recomendam que a partir de 7,2 já dá para fazer quando for com, principalmente com glufosinato de amônio, porque o efeito é mais lento, tá? Então a gente precisa de mais tempo para colher. O início da interrupção dos processos fisiológicos ele é mais lento, então daria tempo, em teoria, dessa planta sair de 7,2 para 7,3 sem ter grande perda no acúmulo ainda lá de peso de grão, tá? Mas, em teoria, eu posso antecipar um pouquinho, sim, quando eu estou usando glufosinato. Mas nunca antes de 7,2 e 7,3, tá, gente? Porque tem perda, tá? Às vezes o pessoal pensa que tem que estar com o grão cheio, já pode fazer. Se fizer em R6, você perde pelo menos 10% de grão. Na forma de peso de grão. O número de grãos é o mesmo, né? Os legumes estão formados. Sim, o número de grãos por legume, todos os outros componentes de rendimento, número de planta por metro, legume por planta, grão por legume, já está tudo definido. Aí a gente vai lá e antecipa uma dessecação e um dos componentes que também tem uma importância muito grande, que é o peso de grãos, a gente acaba perdendo por, às vezes, poucos dias, né? É o que acaba sendo importante, né? A última oportunidade que nós temos de realmente ter produtividade e que de forma alguma nós podemos errar, né? Nós temos que acertar para não perder produtividade depois de tudo pronto. Exato, protege a folha, faça fungicida, tudo certinho, né? Inseticida, controla percevejo para não ter perda de peso de grão, que é aí que tá. E aí chega em R6 e faz a dessecação. Aí não adianta ter feito tudo certinho. Exatamente. A gente às vezes parece que não a gente não tem um entendimento total do que nós estamos fazendo. Obviamente nós estamos controlando doença, estamos controlando praga, mas por quê? Porque nós temos que manter a folha, porque essa folha vai encher grão e vai nos dar peso de grão. Então a dessecação é a mesma coisa. Gili, eu quero só voltar um pouquinho, que teve uma dúvida aí, eu fiquei acompanhando enquanto falava, o pessoal do Soja Brasil comentou aí. Pessoal, eu fui buscar aqui, e estou com a bula aberta aqui da Carfentrazona, tá? 7 dias com aplicação de dessecação da planta daninha na pré-colheita da soja. Então tem registro, tá bem? Eu quis voltar, sabe, Gili, para a gente deixar tudo certo. A Ingrid já nos ajudou aqui também, mas é só para nós, ela não, como tem, né? Realmente a questão da planta daninha, certo? 7 dias. Com certeza. E é excelente, viu, para controle de... Bem o que está na bula ali, a gente viu trapoeraba e corda de viola com baraço, trapoeraba se alastrando, já enraizando nos nós, um produto excelente, principalmente junto com diquat ou glufosinato.
Bati a carteira do Marquete aqui, ele perguntou para nós qual o momento da aplicação dos produtos, então acabamos de falar aí, né? E o Henrique Marasca. Acho que a principal dificuldade, Felipe, tu chegar na área de seco ou não de seco, né? Então, uma forma de não errar é fazer a amostragem. A gente faz a amostragem de tudo na lavoura. Faz monitoramento de praga, faz monitoramento de planta daninha. Então, no final, faz monitoramento de estágio fenológico. Pega alguns pontos da área, conta quantos legumes em cada planta tem e quanto por cento dessas plantas. Então, sempre lembrando, pessoal, R7.3, 75% pelo menos dos legumes amarelando em pelo menos 50% das plantas. Se não tiver 50% das plantas, ainda a gente está em R7.2. Aí pode ser que tenha alguma perda de produtividade. O Henrique Marasca, um grande abraço aí para o Marasca. Ô, Marasca. Perguntou para nós aqui o seguinte: você viu alguma diferença de debulha na soja? Estamos tendo bastante problema aqui ele quis dizer entre os produtos avaliados, né? Eu só quero sair na frente, gente. Entre cultivares, sim, Marasca. A gente está colhendo aqui, a gente nota bastante, porque a gente tem ensaio com mais de 40 cultivares, né? Então, entre cultivares, sim, né? Agora, entre produtos é a pergunta do Henrique aí, Giliardi. Vai no mesmo sentido da velocidade do efeito, né? Porque eu acredito que se você usa um produto mais lento, né? Então, se você usar um produto mais lento, o tempo entre eu entrar, colher e aplicação ele é maior. Então, quando eu entrar para fazer a dessecação é porque eu já tenho 75% em maturação. Uma fração desses legumes já estariam prontos para ser colhidos. Então, a gente sabe que tem legumes que já estariam prontos. Então, quanto mais eu demorar para entrar a colher, mais vai ser a perda desses grãos que já estavam secos, tá? Então, eu não fiz isso ainda, Marasca, não testei essa questão de debulha, porque geralmente a gente faz uma colheita manual dos experimentos, né, para não ter erro, mede bem certinho os metros ali e tal, e coleta as plantas. Mas eu acredito que quanto mais lento for o produto e mais ele demorar para uniformizar, os primeiros grãos que já estavam maduros, eles tendem a estar mais secos e abrirem os legumes com mais facilidade lá no momento da colheita. Teoricamente, deve ser isso. Não sei se concorda, se você puder até, Marasca, contribuir aí, se é o diquat, se é o glufosinato, se é o reglone, se é o finale que está antecipando está usando maior debulha, eu fico grato aí na tua contribuição. Eu acho que um ponto importante, Gili, é que essa debulha tem sido causada em função muito mais da seca, né, dessa desuniformidade que nós temos e na qualidade desse legume do que do próprio produto. Então, essa questão da debulha é oriunda disso, né? Nós temos realmente uma vagem que não tem qualidade de suportar o grão, uma vez que ela vinha de uma estiagem muito forte, nós tivemos chuva no final, onde esse grão acabou tendo um tamanho maior do que vamos chamar, entre aspas, aqui, do que o legume poderia suportar. Então, acredito que, dependendo do cultivar, dependendo do ciclo, nós temos mais ou menos, né? Mas essa capacidade está muito mais ligado a essa questão, né, da estiagem, da seca e dessa capacidade que o legume teve de envolver o grão. A planta passou o ciclo inteiro estressada, então está faltando tudo, né? Está faltando celulose, hemicelulose, componentes de célula, componentes que dão estabilidade às células, estabilidade ao legume. E aí agora, pelo que eu estou acompanhando, está chovendo demais. Tem áreas que foram dessecadas há muito tempo, né? E que o pessoal não conseguiu colher em algumas regiões. Isso é outro ponto importante que o pessoal podia levantar. E o que aguenta mais, uma área dessecada ou uma área não dessecada se der chuva após a dessecação? E ao contrário do que o pessoal pensa, dessecou a área, se começar a chover eu estou lascado porque eu vou perder. Como você uniformiza a tua área com a dessecação, as perdas elas são menores geralmente quando você realizou esse procedimento na pré-colheita, tá? Então geralmente o pessoal pensa o contrário, eu não vou dessecar porque se começar a dar um monte de chuva aqui eu vou perder grão. É o contrário, lavoura uniformizada ela vai segurar mais e no momento que abrir você pode entrar a colher. Lavoura desuniformizada, o que já estava seco, a tendência é abrir e ser perdido. A perda é certa, né? Exato. Nesse cenário onde você não fez a dessecação e tem muitas vagens verdes, a perda desse grão pronto ela é certa. A tentativa é equilibrar um pouco isso, né? Eu deixei aqui a pergunta do Jader Schirman.
Esse grão verde, quando dessecado, ele vai enxugar, ou seja, ele vai secar, ou ele ainda vai dar muita umidade? Depende do que acontecer depois da dessecação, né, Felipe? Se tiver dias secos e quentes, ele vai secar e vai baixar aos 13, 14, 15 ali que a gente quer, porque são 10 dias, né, dependendo do herbicida, ou pelo menos 7. Então depende muito da condição ambiental que a gente vai ter, tá? A gente imediatamente após a colheita dos grãos aqui, a gente determinou a umidade e viu isso. A gente tinha aquele 75% de legumes em maturação e tinha 25% de legumes ainda não nesse ponto de maturação, né? E aí, imediatamente após a colheita, no mesmo dia, a gente já determinou a umidade e nas parcelas em que foi feita a dessecação, principalmente quando se tratava de diquat e de glufosinato, né? A umidade, ela era, inclusive, estava abaixo de 13%. Poderia ter sido feita a colheita antes. Já onde a gente tinha os que não são recomendados para esse fim, que é no caso da carfentrazona e a própria flormoxazina, que são voltados mais na utilização de controle de planta daninha, aí a gente tinha alguns problemas de umidade. Mas é como eu falei para vocês, eles não são eficientes na desfolha. Bacana. Gílio, o pessoal está perguntando aqui se vai ficar gravado a live. Sim, pessoal, vai ficar aqui no meu Instagram. Com certeza. E logo após a gente vai editar e colocar também no meu canal do YouTube. Então, por favor, nos sigam aí, pessoal. A gente já tem algumas outras lives ali. Pode acompanhar nesses canais. Para contribuir, o Fernando Santos, lá do Paraguai, está nos assistindo aqui, bacana. E ele comentou o seguinte, que com o glufosinato eles têm notado uma dificuldade na debulha de vargem. Então, ele é mais lento, né? Colaborar aí. Como eu comentei, ele é mais lento. E aí, ó, isso aí bate com o que o Marasca está falando. Com o diquat, ele está tendo mais problema de debulha. Tá? E aí a questão, né? A gente fala dos 7 dias que tem que ser esperados e tal. E o Marasca mesmo está falando ali no comentário dele. Tá difícil de definir os 75%. Então é um ano muito atípico. Essa debulha, ela ocorre porque tu tem legume seco na mesma planta e tem legume que está em R6, que talvez até nem terminou a formação do grão. Então é um ano difícil, viu, Henrique? É complicado chegar e dizer para você ir lá mostrar 75% dos legumes em 50% das plantas. Vai ter que ter um pouco da sensibilidade de cada um, do agrônomo, no caso de vocês aí que já tem essa formação, em definir o melhor momento para fazer essa prática aí e diminuir o máximo as perdas. Realmente, o momento é adverso, tanto para tomar de decisão quanto da produtividade, né? Eu acho que aqui cabe o bom senso, como tu falou, né, Gerardo, de a gente tentar equilibrar as coisas, né? A gente ser mais ponderado possível. A gente realmente buscar um monitoramento até o último nível, para nós realmente tomar uma decisão baseada naquela informação que a gente levantou, né, baseada na botina suja realmente na lavoura. Eu acho que é isso que importa, porque a gente tem visto muita coisa por aí, né? Tanto dessecação atrasada, quanto os milagres, né? E aí eu queria comentar, que você comentasse um pouco isso, né? A gente tem visto aí, por exemplo, fora herbicidas, né? A gente tem visto algumas coisas como produtos que vão causar essa desfolha, né? Até tu pode comentar, talvez tenha chegado com você com muito mais intensidade, isso talvez, queria dar uma palhinha aí pro pessoal. Mas tu está falando de alguns compostos não herbicidas que o pessoal tem utilizado, né? Isso aí. Cara, o que tem vindo de pergunta nesse sentido no meu Instagram, você não tem noção, tá? Em teoria, alguns processos eles podem ocorrer. O pessoal principalmente tem usado hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio é um dos componentes da quiboa, né? Da água sanitária que a gente usa para alvejar os pelegos, alvejar as roupas. E o pessoal fala que tem visto diferença e tal. Eu fiz esses testes aqui, tá? Reduzi dose de diquat, reduzi dose de glufosinato, acrescentei... fiz só com ele puro, tá? 3 litros de quiboa por hectare.
e vi que o resultado ele é muito fraco, tá? Então não chega a gerar um estresse oxidativo suficiente para causar uma desfolha na soja, tá? Aí até eu comentei, postei um vídeo sobre isso no LinkedIn, no Instagram, Facebook, e aí vem alguns questionamentos sobre isso. E é interessante, eu sempre gosto que o pessoal participe das minhas postagens. Eu entendo que crítica é uma forma do cara abrir horizonte, crescer e testar. E o produtor, ele é um descobridor, né? A gente não pode fechar os olhos, porque muitas das descobertas e da evolução da agricultura são graças a tentativas de produtores, né? Aí o pessoal falou porque a água sanitária, ela tem de cerca de 1,5%, no máximo 5, 6% de hipoclorito de sódio. Aí tem formulações que são um pouco mais puras, né? Aí o pessoal usar 1 litro de hipoclorito de sódio, 1 quilo, né? Que tenha 10%. Só que aí o pessoal começa... Eu perguntei até para um seguidor e tal. Ele disse que outro usou 40 gramas de cloro de... Esse cloro de limpar água de piscina mesmo, né? Aham. Que viu um bom efeito. Aí eu perguntei para ele quanto de quat ele tinha usado, 2 litros do comercial. Então, provavelmente os 2 litros já teria feito um serviço muito bom, até menos, tá, pessoal? Então tem que ter cuidado. E outros cuidados que... Eu vou fazer outros ensaios, tá? Não estou dizendo que não funciona, eu estou dizendo que com o que eu fiz até agora, eu vi que não agregou. Eu usei 1 litro, por exemplo, de quat puro, com água sanitária, em mais de uma dose, não teve incremento na desfolha da soja e nem no número de hastes verdes. Isso é outra avaliação que a gente faz. Além de haste verde, além de desfolha, a gente faz haste verde, umidade de grão, rendimento. Agora a gente vai trabalhar com a qualidade fisiológica dessas sementes, então vamos fazer a semeadura diante de todos esses produtos. E aí tem que ter cuidado, pessoal. O próprio hipoclorito de sódio ele pode causar algumas reações com outros componentes que podem liberar gás, tá? Então, dependendo do herbicida que tu mistura com o hipoclorito, pode liberar gás que são tóxicos. Inclusive, em algumas situações, pode até causar incêndio e explosão. Então, tem que ter um pouco de maneiração aí no que está usando. E o pessoal comenta também... Vamos usar o que funciona, né, gente? Exato, todos esses produtos, isso é outro ponto importante, tá, Felipe? Todos esses herbicidas que são recomendados, seja no controle de mato quanto na dessecação pré-colheita, eles demandam a utilização de ou espalhante adesivo, ou óleo vegetal, ou óleo mineral. Então, para melhorar a deposição da cauda e melhorar a penetração na folha. Então, isso sim eu acredito e tenho certeza que é necessário utilizar esses compostos. Esses compostos ainda eu digo de produtos não convencionais, a gente precisa de testes e tal para ver se realmente tem um incremento, mas por enquanto o que eu posso afirmar é que o quanto agrega ainda não é suficiente para fazer uma recomendação e diante disso ainda não tem registro, né, para esse uso, esse tipo de produto aí. Então a gente tem que manter na nossa lavoura os produtos que são registrados para cada fim. Ótimo. Gili, a gente tem aquelas perguntas da internet, né, que o pessoal foi nos mandando. Algumas a gente já respondeu, mas uma aqui que eu achei interessante, do Luiz Gustavo Agro. Quais os prejuízos se dessecar antes de R7.3? Beleza. Antes de R6 é difícil o cara dessecar, ele tem que estar muito ansiado, né? Ou diz o pessoal que tem que estar com uma conta muito grande para pagar e está vencendo o custeio. Mas eu já comentei isso até. R.6, gente, dá pelo menos 10% de redução na produtividade. Tá? Em relação a uma dessecação, eu diria até em R7.3 ou uma maturação natural. Tá? R7.3 para frente, a perda ela não vai existir. Se tu fez a dessecação exatamente em R7.3, tá, pessoal? Não adianta eu dizer que fiz em R7.3, mas eu tinha 50% dos legumes em maturação. Então, tu não fez em R7.3, você fez em R7.2. Aí você começa a ter um pouquinho de perda ali, poucos por cento. Mas em R6, que é um momento que às vezes o pessoal faz errado, a planta ainda está totalmente verde, legume 100% verde, mas 100% formado, dá pelo menos 10% de redução na produtividade. Aí você pega 10%, né? Se a gente tivesse aí
3.000 quilos, né, seriam 300 quilos de soja, dá 5 sacas, hoje daria R$1.000, tá? Que é o que a gente espera colher pelo menos no ano que vem, se Deus nos abençoar, a gente vai passar por cima disso e conseguir instalar bem a lavoura esse ano, e São Pedro vai fazer a parte dele, porque o agricultor trabalha, ele merece, né? E aí nós vamos colher pelo menos 3.000 quilos ano que vem. Com certeza, é isso aí. E pensando assim, ó, mais uma pergunta que tinha na internet aqui, se tu tem alguma pesquisa, Giliard, a respeito de produtividade, comparando, né, como é que eu vou te dizer assim, a soja dessecada versus a maturação natural? Existem vários estudos sobre isso, tá? A gente tem, porque o que a gente faz nos nossos ensaios? A gente dessecou e colheu onde era só de 4, 7 dias, que é o recomendado. Onde tinha glufosinato, 10 dias. E aí a gente colheu a testemunha naquele dia, tá? E além dessa testemunha, a gente tem outra testemunha, em que o pessoal, a gente colhe a semente no estágio de maturação fisiológica natural. Essa resposta, quem sentou nas classes dos cursos de agronomia, foi a resposta que mais escutou. Depende, tá? Depende do quê? Depende do que aconteceu nesse período que a soja ficaria no campo. O que é isso? Se ela fica exposta à variação de umidade e variação de temperatura, começa a ter degradação de compostos lá do grão e ela perde peso. Então, a soja dessecada, desde que seja feito no estádio correto, ela produz mais do que uma área não dessecada, principalmente quando a semente, a planta fica exposta a essas variações. Ótimo. Giliard, eu dei uma olhada aqui no horário, já passou 1 hora de live, e o Isidro até comentou, passa voando, né, cara? Quando a gente faz o que gosta, é isso aí, né? A gente troca uma ideia e passa voando. O Isidro até comentou que a gente vai ter que fazer outra live aí para manejo outonal, vazio sanitário e pré-plantio de trigo. Com certeza, logo, logo nós... Assuntos pesados, a gente bateu bastante essa semana que passou aí no manejo outonal, né? Nesse vazio outonal que a gente tem que abolir isso dos nossos sistemas, né? E a gente bateu pesado aí nessa semana nas publicações, quem quiser dar uma olhada aí, fica à vontade. E, eu acho que esse tema aí tem que ser tratado até logo, tá, Felipe? Daqui um pouco começa a semeadura. Aqui no Paraná já está abrindo a janela de trigo, as regiões mais frias já começa a abrir no final do mês de março. E vamos combinar sim, será um prazer. Vamos, com certeza. Temos bastante a falar de planta daninha, né? Esse, com certeza, é o assunto que vai preocupar realmente o produtor. A gente vê muita demanda, Giliard, pelas novas tecnologias, né? Pela utilização. A gente está conduzindo alguns ensaios aqui e a gente vê que essa demanda tem principalmente por visualizar, né? Pô, agora nós temos realmente caruru, buva está sendo um problema, e aí o produtor está começando a se preocupar e começando a ver as oportunidades. Eu tenho umas pessoas que eu admiro muito da minha área, né? O Dr. Adegas e o Dionísio Gaziero, que são aqui da Embrapa Soja em Londrina. A gente aqui em Londrina está num polo de pesquisa assim, que é uma honra o cara poder estar aqui, tá? Então tem a Embrapa Soja, tem o IDR, que é o antigo IAPAR, tem várias empresas privadas de pesquisa e consultoria, empresas de melhoramento, então é uma região abençoada, né? Mas eles costumam dizer que controlar a planta daninha em soja é uma missão 365 dias por ano. Então, a gente não pode pensar em... É uma filosofia de vida. O Dionísio costuma dizer assim, o Gaziero. Controlar a planta daninha não é uma prática cultural, é uma filosofia de vida. Tu tem que, a todo momento, estar acompanhando o que está acontecendo, porque se você deixar só para a tua dessecação lá no pré-plantio da soja, você vai precisar de muito tempo, de muito dinheiro e não vai ficar bom. E ainda você pode causar um problema lá no estabelecimento da cultura, porque provavelmente você vai ter que usar uma bomba muito forte de produto lá que possa ter alguma consequência. Então, o manejo outonal, ele é manejo de planta daninha em soja, em milho, é o reflexo do que vai acontecer lá no verão. Então, a gente tem que tratar desse tema assim, não podemos ver lavoura em pousio. A grande maioria dos problemas de resistência começaram em regiões de pousio ou em regiões de pastagens mal manejadas, aí no sul principalmente, né? A gente sabe disso.
E é um negócio que tem que ser começado de agora, né? A gente está tirando a soja, então vamos plantar plano de cobertura, vamos fazer um controle pós-colheita, uma dessecação pré-colheita, a gente sabe da situação, estabelecer o trigo, vamos usar produtos corretos. E além disso, né, Felipe, a gente não tem visto muito ingrediente ativo novo, né? Mas a gente tem visto muitas misturas novas de ingredientes ativos que já se encontravam no mercado, principalmente contendo pré-emergentes, e a gente vai ter que reaprender a utilizar esses pré-emergentes aí, porque eles têm consequências. Então, eles são fundamentais no manejo de planta daninha, mas tem que ter conhecimento para recomendar. Essa virada de chave aí, né, do Paraquat trouxe a gente, né, o produtor e todo mundo teve que se reinventar. O manejo, a planta daninha está cada vez mais resistente, está cada vez mais tolerante, tem plantas sobrando todo dia. Então nós vamos ter que reinventar muito esse manejo para a gente conhecer. Vamos ter que voltar a conhecer herbicidas antigos, né, Giliardo? Essas associações é o que realmente vai funcionar. E passando aqui um pouco pela nossa live, acho que exploramos, atingimos a nossa meta, né, de trazer, comentamos lá no início, né, trazer alternativas para o produtor, trazer os porquês, trazer o momento certo da dessecação, trazer como fazer, né, e agregar nessa noite de quinta-feira, tanto em produtividade quanto em rentabilidade para o produtor, agregar em conhecimento para ele não perder nessa reta final, que realmente é muito importante, depois de todo o custo, depois de todo o trabalho, todo o esforço, da luta diária cuidando da lavoura, chega um momento final que nós não podemos perder, não podemos errar. E eu estava olhando aqui os comentários, Giliardi, como o pessoal gostou, foi bacana, agregou muito no dia. Então, eu fico muito agradecido a todos que puderam participar, a todos que ainda vão olhar a live, que estão olhando gravado, né? Isso é muito bacana, a internet nos proporciona isso. Contem com a gente aqui, pessoal, nos sigam nas redes sociais. Eu queria que tu deixasse, para encerrar, Giliardi, uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo e como que te encontra aí nas redes sociais. Beleza. Primeiro eu agradeço, tá, Felipe, pelo convite. Foi um prazer, 1h10 já que passou rapidão. Se fosse um jogo do Inter, nós ia estar nos 20 minutos aqui de tão mal que tem jogado pelo meu time. Mas espero que esse final de semana aí seja melhor a coisa. Mas foi uma satisfação enorme, tá? Como o pessoal comentou ali, tem espaço para fazer muito mais. Planta daninha é uma área que as plantas não param de evoluir, as plantas daninhas nos surpreendem a cada dia. Para vocês terem uma ideia, quando foi lançado o glifosato, foi publicada uma revisão em que se levantavam motivos pelos quais era pouco provável selecionar a planta daninha resistente. Hoje a gente tem mais de 10 espécies aqui no Brasil e no mundo tem muitas outras. Então as plantas, as daninhas, elas têm uma capacidade de evolução que nos surpreende a cada dia. Isso é ruim para o produtor, é bom para nós, que nos dá muito trabalho, muito campo para pesquisar, mas a gente não pode desanimar, tá? Então a gente está aqui para pesquisar, para gerar resultado e para compartilhar com vocês, tá? Então o meu Instagram, ele é um canal de contato entre o que a gente faz aqui na ciência e o que a gente pode passar para vocês. De nada adianta, a gente gosta de publicar artigo em revista com um grande fator de impacto, a gente publica, trabalha em umas linhas mais longes um pouco da prática, mas sempre buscando o nosso consumidor final, que daria para chamar, que é o produtor. Então, a minha rede social ela é um canal de comunicação, não adianta eu publicar um artigo em inglês e quem interessa não vê, que é o produtor rural. Então, quem puder me seguir lá é o meu nome, tá? Tanto em Facebook, quanto em LinkedIn, quanto em Instagram. E parabenizo pela tua iniciativa, tá, Felipe? Eu comecei a trabalhar há pouco tempo com esse negócio de rede social e no começo o cara acha que é fácil, mas depois vai tomando um bom tempo, tá? Então, demanda. A gente tem que ter não só frequência, mas uma qualidade de conteúdos e de mensagens para passar para quem nos acompanha, tá? Então, eu agradeço o convite. Reforço a minha torcida para que as coisas se normalizem no Rio Grande do Sul e que a gente tenha boas safras como a gente vinha nos últimos anos, tá? E o que eu puder ajudar aí o produtor gaúcho pode contar comigo. Aproveito, Felipe, só para fazer um convite, tá? Claro.
em fim de julho, de 25 a 28, vai ter o Congresso Brasileiro da Ciência de Planta Daninha. Vai ser lá em Rio Verde, no Goiás. Então, quem é da área aí, que tiver interesse, quem é agricultor, quem é pesquisador, consultor, a gente, depois de várias tentativas, esse congresso era para ter saído em 2020, não saiu, nem em 2021, agora a gente vai ter o congresso. Então, estão todos convidados, está aberto o período de submissão de trabalho. A gente vai poder ir com o nosso grupo aqui de Londrina. Tive a honra de receber o convite para dar uma palestra sobre misturas de produtos. Então, explorar o sinergismo da mistura, a gente tem que saber utilizar esses produtos de forma que nos favoreça, né? E a gente vai estar lá para conversar, para trocar ideia, então do dia 25 ao dia 28 de julho de 2022, em Rio Verde, em Goiás. O pessoal entra aí no site Congresso Brasileiro de Ciência de Planta Daninha 2022, vai ter todas as informações lá. Beleza, pessoal? Agradeço. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham aprendido. Eu sempre aprendo muito mais do que eu ensino, eu costumo dizer nessas interações. E abre novos horizontes. Cada pergunta de vocês, eu tenho uma caneta e um papel aqui, eu vou anotando, e é isso que alimenta a continuidade das nossas pesquisas na busca de soluções. Com certeza. Acho que é importante, né, Gília, a gente te agradecer. A nossa ideia é justamente compartilhar informação, o produtor está ao lado do produtor, tanto como pesquisa, como o conhecimento que a gente gera no campo de maneira geral, tanto com consultoria, como na prática mesmo da parcela, da pesquisa, da fração, de dosagens, enfim, porque é realmente isso que agrega, né? De nada adianta a gente represar um conhecimento gerado da pesquisa, gerado na lavoura, gerado no suor, se isso não passa para o produtor, que é o que interessa. Eu acho que fantástico a tua colocação. Esse é o sentimento que eu tenho para criar essa série de lives, para estar, como tu falou, a rede social demanda um tempo, né? Eu estou com a minha esposa, meu filho em casa me esperando, e a gente está aqui trazendo esse conhecimento para o produtor, esse momento de dúvida que o produtor tem, para estar trazendo um pouco mais de produtividade e rentabilidade. E acho que é bacana isso, né? A gente transferir essa informação é muito mais importante do que gerar. Então, o nosso Instagram aí está aí para isso, né, pessoal? Nos mandem dúvida, nos façam indagação. A gente trabalha, você especificamente com plantas daninhas, eu trabalho muito com o conceito de construção de produtividade. Então, a gente avalia muito a questão de solo, de plantas de cobertura, de plantabilidade, de época de semeadura, de cultivares. Então, ou seja, tudo que eu posso fazer para construir um potencial maior. E como mensagem final, eu queria deixar aqui para o pessoal, para a gente olhar para isso, olhar para a lavoura como um sistema produtivo, como que eu posso entregar benefícios em cada ação que eu faço, em cada prática de manejo que eu faço. Lembrar que depois que você colheu a soja, começa a construção da sua próxima lavoura, né? E não simplesmente no momento que você aplica um fungicida ou na escolha da cultivar da moda. Passa muito longe disso, essa é só a ponta do iceberg. Nós temos muitas formas de construir uma lavoura de alta produtividade e de alta rentabilidade, baseada realmente no conhecimento. E é isso que essa série de lives que a gente está fazendo, tanto na quinta-feira com o convidado, quanto segunda-feira respondendo as dúvidas, né, uma live de perguntas e respostas, tem o objetivo de atingir isso, produtividade e rentabilidade do produtor rural que aqui nos ouve. Beleza? Show de bola. Parabéns pela tua iniciativa, né? E como tu falou, colhe uma, planta outra. Eu costumo brincar, o agro não para, o mato não para também. Tu vai numa área limpa hoje, ali, daqui 2 dias tu vai lá e já vai ter coisa lá nascendo. É impressionante. Então a gente tem que estar de olho e monitorar e sempre acompanhar. Parabéns pela tua iniciativa, foi uma satisfação, tá? E agradeço o pessoal que nos acompanhou. A gente teve ali, em média, 70, 80 pessoas. É legal, tá? São 9 da noite, o pessoal sempre cansado e tal. Agradeço pela participação de todos vocês. Com certeza. Tanto de quem está ao vivo, quanto de quem está vendo gravado. É um prazer ter vocês aqui. Por favor, nos acionem, né, Juliana? Aí nas redes sociais, a gente está à disposição. Seja uma baita semana, né? Final dessa semana, e que vocês tenham uma excelente noite. Grande abraço, obrigado pela participação. Valeu, pessoal. Um abraço, boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Valeu.